Fala, turma 2232, como é que estamos? Bom dia para vocês, bom dia a todos que estão assistindo nossa aula. A gente já tem um bom número de alunos aí, estamos com 15 alunos em sala de aula, coisa boa. A gente começa mais um dia de aula e hoje... Bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Hoje um dia extremamente fechado. Onde eu estou aqui está tudo branco, parece que tem uma grande nuvem. Como é que estão? Tudo tranquilo? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Espero que sim, espero que estejam bem. Lindo. Né? Estamos indo para a nossa 20ª semana, finzinho da 20ª semana de aula, né? E hoje, então, a gente vai iniciar um novo capítulo do nosso trabalho. A gente vai começar, então, a ditadura militar no Brasil. É o capítulo de hoje, né? E para isso, então, eu vou rever algumas coisas que a gente viu para entender mais ou menos como é que isso vai rolar, né? E que período é esse, né? O período da ditadura. Alguns alunos me questionaram, né, se foi ditadura mesmo, se não foi uma revolução militar, porque ouviu do avô, ou do pai, ou do tio, enfim, que seja, né? A gente vai ver hoje, então, por que foi um golpe militar, uma intervenção militar no Brasil. E eu espero que vocês entendam, possam perguntar também, fiquem bem à vontade, perguntem, né, assim que vocês sentirem necessidade, para que a gente possa tirar as dúvidas. Bom, então, primeiro, né, vamos tentar entender que o Brasil vinha de um processo desde o fim da era Vargas, que era uma ditadura, né? Era uma ditadura, a ditadura Vargas. A gente veio com um processo de abertura, né, para a democracia. Mas uma abertura para uma democracia que estava envolvida naquela questão da Guerra Fria, né? Então, quer dizer, é uma democracia mais ou menos, porque nem todos os partidos políticos podiam participar desse processo democrático, né? A gente viu ali, por exemplo, o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que ficou fora, né? Ele foi fechado, né? Pelo governo, então o governo Dutra. A eleição de Vargas em 1951 houve de novo um processo de nacionalização, né? Um projeto nacionalista de desenvolvimento industrial autossustentável, né? Com capital nacional. Ele montou a estatal chamada Petrobras, a Eletrobras. Ele desenvolveu projetos no sentido da produção de hidrelétricas. Então, houve uma pressão muito forte, principalmente do empresariado, que estava ligado ao liberalismo internacional, para que Getúlio Vargas saísse do poder. Então, havia ali, por parte da UDN, uma grande pressão a Vargas, até que aconteceu tudo o que aconteceu e levou Vargas, então, a se suicidar. Tudo que aconteceu, o quê? Aquele atentado ao Carlos Lacerda, né? A prisão do Bergoglio, o suicídio de Vargas. Depois teve todo um rolo para quem assumisse, para que as eleições pudessem ser feitas novamente. E aí entrou o presidente JK. E o presidente JK entra justamente com esse discurso de desenvolver o Brasil 50 anos em 5, de ser um político, então, desenvolvimentista, liberal, porque ele abriria o capital nacional para o capital internacional, a entrada de Ô, empresas. Sar, Oi. eu dei uma caída agora por causa da internet. Se tu puder voltar um pouquinho, eu agradeço. Pois é, eu não sei onde é que tu tava, onde é que eu tava. Eu tô fazendo na verdade, Guilherme, eu tô fazendo o seguinte, eu tô só relembrando os acontecimentos, né, para que levaram o golpe militar, tá? Ah, aham. Então, tudo que eu tô falando a gente já viu, na verdade, tá? Então, Ah, tá. eu tô no JK, certo? Então, a gente já viu o JK. Então, olha só. O Exército Brasileiro tinha relações muito estreitas com a Escola Superior de Guerra Americana, né? Então, desde o final da Segunda Guerra Mundial, existia digamos, uma atividade de cooperação. Até hoje existe, né? Uma cooperação entre o Exército Brasileiro e o Exército Americano. Recentemente, o Exército Brasileiro recebeu o Exército Americano para treiná-lo aqui na nossa floresta amazônica, por exemplo, né? Então, fizeram um treinamento com o Exército Americano, com marinheiros americanos, aqui na Amazônia. E também o Brasil mandou
para os Estados Unidos, né? Oficiais que vão também estudar nas escolas de guerra americanas. Muito bem. O que eu quero com isso? Eu quero dizer com isso que o Exército brasileiro estava de olho. Olha, a gente tem que abrir o nosso capital, né, junto com o empresariado, para o capital internacional. Principalmente numa direção de ser contra o comunismo. Lembrando que o Brasil não tinha nenhuma força expressiva comunista, né? O que nós tínhamos era uma política nacionalista, populista, né, na verdade. E aí foi o grande, digamos assim, o término do governo JK, que foi envolvido em muita corrupção, né, com a dívida externa muito grande, ficou devendo para o FMI, ficou devendo para o Fundo Monetário Internacional. E isso levou, então, à chegada do cara mais fanfarrão da política brasileira na presidência, que foi o Jânio Quadros, né? E o Jânio Quadros, gente, ele era extremamente contraditório. É um cara que tinha, de certa maneira, ganhou um carisma, porque falava o que o povo queria ouvir, né? Eu vou acabar com a corrupção no Brasil, eu vou varrer a sujeira toda do Brasil. E aí esse cara, ele fica 6 meses no governo, né? E aí nós levamos um golpe do parlamentarismo. Isso a gente viu na aula passada. E o parlamentarismo vai ficar trancando a agenda de desenvolvimento do Brasil, porque nós temos um presidente que não vai poder governar, porque o parlamento inconstitucional assume o poder, e aí fizeram uma campanha, foi a campanha da legalidade, para que voltasse o presidente, né? E voltou o presidente. Essa campanha foi feita pelo Brizola, a gente viu isso, a campanha da legalidade. E quando o João Goulart volta, aí os Estados Unidos, então, a imprensa brasileira, o empresariado brasileiro, a classe média brasileira, enfim, setores da sociedade civil brasileira apoiam, então, um golpe militar, né, que tirasse do poder aí o João Goulart, né, que tirasse, entre aspas, o comunismo do poder. Lembrando que João Goulart não tinha nada de comunista, pelo contrário, João Goulart era um nacionalista, idealista, um cara que queria o desenvolvimento social, econômico, de bases do Brasil, né? Do Brasil. Ele não tinha vínculo nenhum com o Partido Comunista, não tinha vínculo nenhum com nada. Isso está mais que comprovado. Bueno, mas o que ocorre então? Né? Como é que é esse exército? Bom, a gente já viu, eu já falei para vocês, que o exército tinha relações quase que carnais, né, com o exército americano. Então, tinha relações na Escola Superior de Guerra Americana. E o Brasil, então, vai buscar elementos aqui, né, políticos para poder governar. Essa intervenção militar, ela tem um projeto, tá? Então, como é que está dividido o Exército? Né? No Exército, a gente tem, no mínimo, 2 divisões. Né? 2 divisões bem claras em termos de postura política, né, para governo. Uma posição, que é a posição da Escola Superior de Guerra, que é associada aos Estados Unidos, que é liberal, que é antissocialista, é anticomunista, né, e que tem um projeto, que é o projeto liberal, de desenvolvimento da economia alinhado com os Estados Unidos. Tá? E nós temos uma outra ala, que ela é uma ala também anticomunista, antissocialista, né? Que ela é uma ala não tão técnica, ela é uma ala mais nacionalista. É uma ala chamada linha dura. Ela é uma ala, como vocês estão vendo, né? Linha dura, que ela é mais violenta. Não que a outra ala, né? A Escola Superior de Guerra, que vai ser chamada de Sorbonne, por causa de uma faculdade francesa, não que a ala da Sorbonne não seja. Ela também é violenta. Mas, sem dúvida alguma, a ala mais truculenta, mais violenta do Exército é a chamada de linha dura. Então, nós vamos ver, já vou projetar para vocês aí, que nós temos uma divisão bem clara. De um lado, nós temos um projeto que é liberal, e do outro lado, nós temos um projeto que na verdade, não é um projeto, que eles são nacionalistas, que é a linha dura, certo? Quem faz o golpe? A ala liberal. Então, o golpe, inclusive, há poucos anos foi descoberto, né, numa biblioteca americana, foram descobertos documentos que as tropas americanas estavam postas, né,
para caso houvesse algum tipo de resistência por parte do governo brasileiro, o governo de João Goulart, essas tropas americanas intervissem no Brasil, certo? Mas não foi preciso. Por quê? Porque esse golpe não se deu um tiro. Aliás, deu-se um tiro só nesse golpe, que foi um tiro de um soldado, que era um jovem, ele atirou sem querer no próprio pé, né? E o único tiro que nós tivemos do golpe militar que o Brasil proferiu, que o Exército proferiu no Brasil. Antes de começar, tem um editorialzinho aqui no início do livro texto de vocês, né? Esse editorial seria bem interessante que vocês lessem, né? Por quê? Olha, porque ele vai resumir o que é o capítulo, tá? Então eu vou ler um pedacinho dele para vocês entenderem. Com o apoio, inclusive financeiro, de parte da sociedade civil, principalmente dos grandes empresários nacionais, o governo militar conseguiu consolidar o poder e adotar uma série de reformas para modificar o modelo econômico do Brasil. Modificar o modelo econômico de nacionalista para o modelo econômico liberal, né? O objetivo era prover o crescimento da produção industrial, que favoreceu apenas as classes detentoras do poder, dos meios de produção. Então, os 21 anos de regime militar, e 24, porque o último presidente ele vai ser ainda vinculado, né, a um voto indireto, né? Por isso que a gente diz que é 24, mas são 21 anos de regime militar no Brasil. Nós tivemos o quê? Política social. Será que o Brasil teve divisão? Por que existe... É isso que eu queria perguntar para vocês. Olha só. Por que existe um governo? Para promover o bem-estar da população como um todo ou só de uma parte da população? Para desenvolver políticas públicas que atendam todas as camadas sociais ou apenas algumas camadas sociais? Então, por isso que a gente tem que entender. Para que existe um governo? É para discriminar ou, pelo contrário, é para buscar a justiça social? O que vocês acham? Olhem bem. Justamente, né? Então, um governo ele existe para desenvolver, quanto mais amplo for esse desenvolvimento social, mais ele está cumprindo o seu papel. O papel de um governo é estabelecer o bem-estar social, o crescimento, a capacidade do social desenvolver a saúde, a educação, é de desenvolver a boa vida para todos. Não é desenvolver o distanciamento social. Não, o distanciamento que eu digo econômico, né, entre uma camada e outra. Hoje a gente está em distanciamento social, mas o distanciamento social é físico, né? Não é para desenvolver diferenças sociais. Não, pelo contrário, é para diminuir as diferenças sociais. E é este o ponto, né? Aliás, a gente vem trabalhando com o Rafael Petrillo, a gente vem trabalhando aí com o Fábio, né, com outros professores, as políticas de direitos humanos, né, públicas e tal. Este foi o período onde nenhuma política foi desenvolvida nesse sentido. Pelo contrário, as pessoas foram perseguidas. As minorias em direito foram perseguidas. Porque dizer que negro é minoria no país, eu vou estar mentindo. São 56% da população brasileira. Mas eles são perseguidos, até hoje, inclusive. Ontem, inclusive, uma juíza fez uma sentença usando como critério a cor lá no Paraná. Então, isso do Brasil é notório, é uma coisa que está caindo, né? A gente tem que discutir isso. Esses dias um monstro, né? Um cara alto pra caramba, não sei se ele é doente ou não, mas que se for doente, porque tem pessoas que são doentes, mas pelo menos tem educação. Agora, o cara chama o motoboy lá de lixo, praticamente. Então, o que acontece é que esse governo militar ele vai promover o distanciamento social, o distanciamento econômico, ele vai promover a acumulação de capital na mão daqueles que têm
são os donos dos meios de produção e não para aqueles que trabalham, aqueles que desenvolvem. Foi apenas a partir dos meados dos anos 70 é que começou a fazer água ao regime militar. Então, por volta de 1975, que o governo militar, então, ele começa a devolver o Brasil para a democracia. Então, em 64, os caras dão um golpe, e lá em 74, 75, eles pensam em devolver, e vão devolver 10 anos depois. Né? Vão devolver, de fato, 10 anos depois. Né? A pergunta que eu queria deixar para vocês, e de repente, se der tempo para a gente conversar sobre essa pergunta no final da aula, é a seguinte: que tipo de práticas autoritárias, anota aí, que tipo de práticas autoritárias você acha que existe em nossa sociedade e que está presente na nossa sociedade até hoje? Se é que existem. Existem algumas práticas autoritárias existentes na nossa sociedade hoje? Que tipo de práticas são essas? Queria que vocês me justificassem essa resposta aí, talvez no final dessa aula. Então vamos lá, de novo. Ó. Que tipos de práticas autoritárias vocês acham que existem? Se é que existem ainda hoje. Que são herança do período militar. Certo? A outra pergunta, anota aí. Que mudanças você considera necessária para ampliar as práticas democráticas no nosso país? Que mudanças vocês acham que são necessárias para a gente mudar as práticas democráticas do nosso país, ampliar elas, né? Então, se alguém quiser me responder isso no finalzinho da aula, eu agradeço, vai contribuir, certo? Então, eu vou convidar vocês para a gente observar aqui aquilo que eu falei. Então, antecedentes, né? Vamos lá. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Sim. Tá, legal. Então, vamos nessa. Sim. Beleza. Então, vamos nessa. Então, antecedentes. Primeiro, esgotamento do populismo. O que foi o populismo? Foram os governos, né, do Getúlio Vargas, o governo do JK. Então, todo aquele governo que envolvia lá a capacidade de se relacionar diretamente com as massas populares, né? Então, concedendo benefícios para um, benefícios para outro, a fanfarronice lá do Jânio Quadros, né, de envolver a população num discurso vazio. Então, na verdade, isso promoveu o quê? Uma série de greves, né? Uma insatisfação geral da população brasileira, que via cada vez mais perder a sua capacidade econômica, e muitas tensões sociais, né? Então, todos esses problemas aí contribuíram aí para o esgotamento do populismo. Segundo ponto que eu coloco como antecedente, temor dos Estados Unidos, né, na possibilidade de novas revoluções ocorrerem na América Latina, como ocorreram em Cuba. Lembrando que na aula passada eu falei para vocês que Ernesto Che Guevara havia sido condecorado pelo Jânio Quadros, né, com o Cruzeiro do Sul, e que aquela revolução que ocorreu em Cuba foi uma revolução nacionalista. E, de fato, foi. O que ocorre depois do nacionalismo é que Cuba vai ficar isolada no continente americano, e o fato de Cuba estar isolado no continente americano vai fazer com que Fidel Castro, o presidente de Cuba, se relacione, busque apoio das forças comunistas. E aí sim, né, o país, o Estado cubano vai se tornar o Estado comunista. Né? Então, primeiro era uma revolta nacionalista. Aqui no Brasil, nós não tínhamos uma menção em nos tornar comunista. Pelo contrário, o Brasil havia sido apresentado ao Brasil, à população brasileira, uma série de propostas de reforma, não de revolução. Era a reforma agrária, lembram disso? As reformas de base do João Goulart. Era a reforma agrária, reforma administrativa, reforma educacional. Nós tínhamos uma proposta de reforma urbana, né? Então, essas reformas
é que assustaram, né, o empresariado brasileiro, assustaram a elite brasileira, que, junto com o temor dos Estados Unidos de que houvesse uma cubanização, né, na América Latina, então, fosse apoiado uma intervenção militar para o nosso país. Aliás, não foi só o Brasil, né, que teve regimes militares, né, que teve ditaduras militares, né? Nós tivemos ditadura militar na Argentina, tivemos ditadura militar no Uruguai, tivemos ditadura militar no Chile, tivemos ditadura militar no Paraguai. Todas essas ditaduras militares foram intervenção da Escola Superior de Guerra Americana. Então, era um projeto dos Estados Unidos para a América Latina, né? Fazer com que o exército tomasse os poderes e fizesse, então, uma política de alinhamento com os Estados Unidos. Em outras palavras, eu tinha um professor que dizia que o Brasil vai se acadelar, né, com a política americana, vai ser cachorrinho da política americana. Então, nós temos um outro sentido, o apoio de setores civis conservadores ao golpe militar aqui no Brasil, né? Nós temos apoio muito forte de setores civis, né, de setores conservadores. Então, a classe média, a alta classe média, né? As pessoas ricas do Brasil, os empresários brasileiros, banqueiros brasileiros. Nós vamos ter, por exemplo, a igreja apoiando, né? Grande parte da igreja apoiando o golpe militar. Enfim, a imprensa apoiando o golpe militar, né? Grande parte da imprensa vai apoiar. Aqueles da imprensa que não apoiarem depois vão ser perseguidos e tal. E nós tínhamos a chamada DSN, anota aí, que é a Doutrina de Segurança Nacional. Ela é assimilada pelo Exército, então essa Doutrina de Segurança Nacional é justamente a doutrina que se aprende na Escola Superior de Guerra, chamada ESG, ESG, Escola Superior de Guerra. O que era essa doutrina de segurança nacional? É o seguinte: a nossa nação tem que se proteger, tem que fazer guerra total contra o comunismo, contra os vermelhos. Nós não podemos nos deixar levar pelos comunistas. Temos que combatê-los, porque eles são do mal. Tá? Então, este era o grande ponto. Agora, a gente não pode esquecer que este momento é o momento da Guerra Fria e o Brasil está ao lado dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, então, são a democracia e tal. Só que o Brasil não vai viver uma democracia e tal. O Brasil vai viver uma ditadura verde-amarela, né? Então, nós vamos ter um processo de doutrina de segurança nacional, guerra ao comunismo, e todo mundo que disser o seguinte: eu acho que tem que dar um prato de comida porque aquele cidadão é um cidadão pobre. Opa, esse cara aí, ele é comunista. Essa coisa aí é coisa de comunista. Né? Então, todo mundo que for um pouco humano vai ser chamado de comunista no Brasil. Tomem cuidado com isso. Certo? Então, vamos lá. Olha aqui. Vamos ver o que nós temos de apoio, né? Então, aqui o Grupo Votorantim, um grupo empresarial importantíssimo do Brasil, vai lançar panfletos. Então, Companhia Ultragás, uma das empresas de produção de gás mais importantes do Brasil, então o empresariado brasileiro apoiando. Enfim, o golpe após o golpe, né? Quer dizer, o presidente da Câmara assume interinamente o poder, e o poder fica com um Comando Supremo do Exército Nacional. Esse Comando Supremo do Exército Nacional é um conjunto, então, de generais que vão decidir como é que vai ser a política no Brasil. Certo? Vão decidir, eles vão escolher quem vai ser o presidente, né, do Exército que vai governar o Brasil. E aí nós vamos ter o governo no Brasil sempre governado com isso aqui, ó, atos institucionais. O que significa AI? Atos institucionais são atos que não existem na lei. O que é a lei? A lei está na Constituição. Então, o que diz a Constituição brasileira? Que quem tem que governar o Brasil é o presidente até o final do seu mandato e, depois das eleições, assume quem ganhar as eleições. Só que aqui não houve eleições, pelo contrário. Houve o seguinte: expulsaram o presidente do Brasil. Aliás, isso vai ser emblemático, né? Porque o João Goulart, ele foge de Brasília, ele chega, ele pega um avião de Brasília, um teco-teco, e ele vai, sabe onde, gente? Ele vai aterrissar em
em Tramandaí, na praia. Ele desce com o avião ali em Tramandaí, né? Pega lá mais algumas coisas em Tramandaí, o Leonel Brizola, e os dois vão para o Uruguai, vão se exilar no Uruguai, vão fugir para o Uruguai, porque o presidente João Goulart tinha medo de ser preso, né? Então, vejam bem, isso não houve resistência, né? O exército chega ao poder e aí eles começam a governar com os atos institucionais, que é isso aqui, ó, AI. AI 1. Então nós vamos ter aí cerca de 60 atos institucionais. Nós vamos decorar não, vamos entender 5 deles. 5 atos inconstitucionais, que são os que bastam para nós. Vamos lá. Ato institucional número 1. Olha só o que vai acontecer. Demissão de funcionários públicos, civis ou militares leais ao governo antigo, certo? Então, por exemplo, eles chegam em Brasília e eles vão numa secretaria lá, Secretaria de Agricultura. Aí eles perguntam, teu nome? Tá. Fulano de Jairo Brum. Aí eles vão olhar lá, Jairo Brum está afiliado no PTB. Esse aí está demitido. Entenderam? Então, nós vamos ter aí a cassação de vários funcionários públicos que eram leais ao governo anterior, certo? Então, só ficam no governo aqueles funcionários públicos que são leais, né? Que vão ser leais ao Exército. Então, eles vão fazer uma limpa em todos os funcionários públicos. Cassação de mandatos de opositores ao golpe. Então, se tem um deputado federal, um senador, se tinha um ministro que pertencesse ao PTB, que pertencesse ao PSD, esse cara seria cassado, o mandato dele é cassado. O que significa? Que ele perde o mandato, certo? E ele pode, com resistência, ele pode ser preso. Por quê? Porque opositores poderiam ser presos. Então, ninguém pode falar nada contra o regime militar. Eleições indiretas para presidente. O que é uma eleição indireta? Quem escolhe o presidente são os próprios generais, é o próprio exército. Então, o povo não tem mais chance de escolher o seu representante. Então, por essas características do ato institucional número 1, pelo ato institucional número 1, a gente pode dizer que isso é uma ditadura militar. Então, o ato institucional número 1 é um documento, é uma ordem que foi emitida pelo governo militar, né? E ela simplesmente caracteriza o quê? Um regime militar. Caracteriza um regime ditatorial. Porque ela não é um ato de lei, ela é um ato, obviamente, que é uma intervenção, né? Não existe isso na Constituição, então os caras vão usar isso como um meio para adquirir poder. Então, a partir disso, demissão de funcionários, cassação de mandatos, prisão de opositores. Então, não tem liberdade. Então, o primeiro artigo da Constituição brasileira é a liberdade. O povo não tem liberdade, né? E aí nós vamos ter a prisão e as eleições indiretas, tá? Muito bem. Quais são as divisões, então? Vamos lá. As divisões são essas. Sorbonne. Eles são, então, aquele grupo que eu falei que estudou, que está alinhado aos Estados Unidos. Então, a Sorbonne é este grupo oriundo da Escola Superior de Guerra, certo? Foi criado quando? Em 1948. Gurizada, em 1948 foi o ano, e aí vocês que estão por dentro, né, desses assuntos, dos assuntos referentes aos direitos humanos, né, foi o ano que foi assinado a Carta dos Direitos Humanos ao Cidadão. Então, esta carta, em 1848, o primeiro artigo da carta, eu vou achar aqui. Peraí. Vamos lá. Só um minuto, porque agora vai ser no improviso. Muito bem, achei. Tá aqui.
É só botar ali Declaração dos Direitos Humanos do Cidadão, que vocês vão ter acesso a isso aqui, né? Então tá aqui, ó. Proclamada, tá, em 1948, tá. Artigo 1º, artigo 1º. Vamos lá. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Olha só, o artigo 1º, ele define um valor, gente. E essa carta foi assinada na ONU. Enquanto assim, o país mais importante na ONU nesse instante era os Estados Unidos, sem dúvida alguma. Aliás, a sede da ONU é onde? Alguém sabe onde fica? Então, procure. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, sobre essa égide, em 1948, também surge, paralelo a isso, no mesmo país, o quê? Meus queridos, surge isso aqui. Surge a Sorbonne, a Escola Superior de Guerra. E em deixa eu ver aqui, alguém falou comigo aqui. Isso mesmo, em Nova York. Jéssica tá certa. Olha aqui, a Sorbonne, então, em 1948, nasceu uma escola que visava o quê? Alinhar as Forças Armadas latino-americanas à Força Armada americana. Intelectuais, veteranos da Segunda Guerra, próximos à UDN, que é a União Democrática Nacional, que é aquela que era liberal, ultraliberal, que os caras eram extremamente liberais contra Getúlio Vargas, né? Alinhados à ideologia com os Estados Unidos, anticomunistas, partidários do poder executivo forte e soluções econômicas técnicas, que eles chamam de tecnocracia. Né? O que é soluções técnicas? A gente ouve, por exemplo, neste governo atual no Brasil, o seguinte: nós vamos colocar alguém técnico no lugar. Técnico. Como se um técnico não tivesse ideologia. Parem para pensar, o que é ideologia? A ideologia é uma ideia, é um jeito de pensar, é um jeito de se organizar, é um jeito de ver o mundo. Então, não existe uma pessoa técnica, só técnica. Não, essa pessoa técnica, ela toma decisões com valores. Sim, eu sei, são valores técnicos, mas ela tem valores sociais. Né? Então, por exemplo, o ministro da Economia, que está vendo o que está acontecendo no Brasil. Né? Que está acontecendo no Brasil é uma pontinha do que está acontecendo no mundo. As empresas estão quebrando. Né? Aí o ministro da Economia diz o seguinte: nós temos que apostar nas grandes empresas, porque essas que geram renda. Renda para quem? Por que não apostar em pequenas empresas que estão quebrando? Né? E a gente viu isso numa reunião, que ele dizendo, apostar em pequenas empresas é jogar dinheiro fora. Como assim? Primeiro que é mais barato apostar em pequenas empresas. As grandes empresas têm reservas, têm condições de pegar financiamento e pagar os financiamentos. As pequenas não, mas tudo bem. Agora o cara, ele opta. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ele opta. Olha, eu quero investir em algum setor da sociedade, no outro não quero investir. Isso não é uma decisão técnica, isso é uma decisão ideológica. Vocês concordam comigo? Que todo mundo tem uma ideologia? Então, não vem com esse papo de técnico para ti mais, que agora tu vai saber que todo técnico tem uma ideologia. Ponto. Então, a Sorbonne era oriunda da Escola Superior de Guerra Americana, intelectuais vinculados, né, às ideias econômicas liberais, alinhados ideologicamente com os Estados Unidos, anticomunistas. E a linha dura? A linha dura é o outro lado do exército, quer dizer, que é a outra facção, o outro complexo de membros do exército. Então, o exército, quando a gente fala, o regime militar foi o regime do exército, a gente não pode pensar o regime militar como uma coisa só. Né? Houve uma ventilação, uma troca de
governos têm características diferentes, né? E a linha dura tem essa característica. Primeiro, ela é anticomunista, assim como é a Sorbonne. A Sorbonne, ou a Escola Superior de Guerra, né? Ela é comunista. Ela é anticomunista. A linha dura também é anticomunista. Mas ela não tem ligações diretas com os Estados Unidos. Não tem ligações diretas com os Estados Unidos. A linha dura, ela é nacionalistas. Eles são nacionalistas. Então, eles são independentes. Eles não se alinham direto, não tomam decisões orientados pelos Estados Unidos. Eles são avessos a políticos. Então, a linha dura não gosta de político. No entanto, vai governar o país. Vou repetir. A linha dura não gosta de políticos, no entanto, vai governar o país. Então, eles não gostam de nenhum tipo de democracia. Não existe diálogo com a linha dura. Por isso que é linha dura. A nossa aula de hoje, basicamente, era para a gente discutir quais foram as características que levaram ao regime militar, como o golpe militar se deu, quem é que apoiou o golpe militar. Depois de quem apoiou o golpe militar, a gente viu também que o exército está dividido em duas grandes partes, né? Uma chama Escola Superior de Guerra e a outra chama linha dura. Deu para entender isso, pessoal? Sim. 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 Certo. Mais uma coisa. Vocês conseguiram perceber, conseguiram pegar as perguntas que eu passei para vocês? Quem não conseguiu, por favor, é a segunda folha é a primeira folha, na verdade, do capítulo número 30, que é o capítulo da ditadura militar. Gostaria muito que vocês respondessem isso. A gente começa a nossa próxima aula, que é na terça-feira próxima, né? Falando sobre essas perguntas, tentando responder essas perguntas aí na nossa próxima aula, certo? E na nossa próxima aula a gente vai ver o primeiro governo militar, o governo, então, do senhor Castelo Branco. Tudo bem? Beleza. Ok, sir. Beleza, então. Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Se cuidem. Um grande beijo. Valeu. Tchau. Fique bem, Tchau, sir. Por- Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.